Olá, alunos! Seja muito bem-vindo a essa nossa segunda teleaula de redes e sistemas distribuídos. Estou aqui novamente, sou o professor Gilberto e hoje vamos falar sobre arquiteturas e tecnologias de redes. Na nossa primeira aula, nós vimos os principais fundamentos de uma rede de computador, né? O que é uma rede de computador, quais são os cabeamentos que são utilizados na construção de uma rede, bem como os tipos de hardwares que são utilizados na interconexão dos dispositivos para que eles possam se comunicar em rede, como por exemplo os roteadores, modems, switches, hubs, entre outros. Tá? Então, a partir de todas essas informações, juntamente com as especificações do modelo de referência, tanto o modelo OSI como o modelo de TCP, vamos hoje ver questões um pouco mais complexas e mais específicas relacionadas a redes. Tá? Então, no modelo OSI, se você bem se lembra, nós temos 7 camadas, sendo que as principais, que foram resumidas no modelo TCP/IP posteriormente, que são as camadas aplicação, transporte, rede e camada de enlace de dados, que por vezes, dependendo do autor do livro que você estudar, pode ser que você encontre uma subdivisão em 5 camadas. Tá? Aplicação, transporte e rede, porém a subdivisão da última camada é entre enlace e física. Porém, essas são as 5 principais camadas que nós devemos nos atentar quando vamos trabalhar com redes, implementar e projetar uma rede. E justamente na aula de hoje vamos focar um pouco nas camadas de rede e na camada de enlace, pois vamos trabalhar com os protocolos IP e também com o padrão Ethernet. Vamos aqui ao quadro. Vamos ver então os conceitos de hoje. Vamos começar estudando conceitos de redes e subredes, juntamente com conceitos de IPv4 e IPv6. Tá? E tudo isso aqui está relacionado na segunda camada, que é a camada de rede, tá? Também chamada de camada de internet, dependendo do modelo. Depois vamos olhar um pouco para o padrão Ethernet, que é o padrão que está na camada de enlace. Tá? Esse é um padrão que prepara o meio físico, né, que conecta os dispositivos fisicamente e prepara o meio para que assim os sinais elétricos possam ser transmitidos naquela comunicação em rede. E vamos fechar aqui a nossa aula com conceitos muito importantes sobre gerência de redes, principalmente gerência de desempenho, de configuração e contabilização. Tá certo? Então, ao longo de toda essa aula, o foco será nessas duas camadas, na camada de rede e na camada de enlace. Vamos abordar mais a fundo como é o protocolo IPv4, qual o seu formato de pacote, bem como o IPv6 também, por que o IPv6 surgiu, qual a importância do surgimento do IPv6 para as redes hoje em dia. E depois vamos estudar o padrão Ethernet, que é o padrão que conecta os dispositivos, né, de forma física, né, que controla toda essa conexão física das nossas redes hoje. E fazendo um paralelo, já que o IPv4 então faz a conexão de forma lógica, já que o IPv4 adiciona um endereço lógico, mas isso nós vamos ver ao longo dos conceitos dessa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para enviar a sua dúvida ou alguma mensagem pelo nosso chat aula, por meio da mediação dos nossos tutores, que eu responderia aqui com o maior prazer a sua dúvida ou a sua mensagem. E desejo a você, então, uma boa aula. Espero que aproveite bem todos esses conceitos bastante importantes e muito interessantes também sobre como funcionam as redes. Vamos lá. Vamos iniciar aqui falando sobre o protocolo IP na sua versão 4, né? Chamamos de IPv4. Resumidamente, o protocolo IP é o protocolo responsável por fornecer um endereço lógico a um dispositivo que se conecta à rede. Então, sempre que o seu smartphone, seu notebook, seu tablet, o seu smartwatch se conecta a uma rede, ele faz uma requisição a um servidor nessa rede para que ele possa ter um endereço IP atribuído a ele, para que assim ele possa se comunicar de forma facilitada com todos os outros dispositivos. O endereço IP, ele foi projetado para ser um endereço único para cada dispositivo. Então, o seu dispositivo, seja
conectado na rede da universidade, ou na rede da sua casa, ou na rede em outro lugar do mundo, deveria ser o mesmo, mas não foi isso o que aconteceu. Nós vamos estudar também isso ao longo de hoje. Mas, por mais que seu dispositivo não tenha sempre um IP fixo, um IP único, tá? Por vezes é possível configurar um IP fixo, mas isso depende de mais custo, de disponibilidade. Disponibilidade de IPs é algo que não temos mais hoje em dia, tá? E por isso que foi criada a versão 6 do protocolo IP, para expandir o número de IPs na nossa rede. Mas então esse endereço lógico é utilizado para essa comunicação, para o roteamento de pacotes, para que os pacotes possam saber de onde eles vieram e para onde eles vão, e os dispositivos roteadores possam fazer, né, a entrega correta desses pacotes ao longo de toda a rede. Pois então, iniciamos aqui no quadro o protocolo IP, protocolo de internet, um endereço lógico feito para que um dispositivo possa se comunicar com qualquer outro dispositivo, independentemente de sua localização geográfica. Então, por meio desse IP, desse endereço lógico, um dispositivo no Brasil pode se comunicar com um dispositivo nos Estados Unidos, enfim. Tá? Essa comunicação é provida por meio desse protocolo. O protocolo IP, na sua versão 4, foi definido na RFC 791 e ele possui 32 bits. Tá? Sendo possível, então, com 32 bits, eu tenho a possibilidade de criar 4,3 bilhões de endereços. É muito endereço. Ou se achava que eram muitos endereços quando o IPv4 foi criado. Tá? E esse protocolo está definido na camada de rede, sendo que o seu pacote nós chamamos tanto pelo nome de pacote mesmo, ou também chamamos pelo nome de datagrama. Como eu disse ali, são muitos endereços, né? 4,3 bilhões de endereços. É um número grande, mas como as redes evoluíram muito ao longo dos anos, em um espaço curto de tempo, esses endereços foram se esgotando logo, tá? Cada vez mais nós temos muitas redes cada vez maiores, muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo. Cada pessoa não possui apenas um dispositivo que precisa de um IP, possui 3, 4, 10 dispositivos às vezes. Então, isso acarretou no esgotamento do IP. Então, esses 4,3 bilhões não foram suficientes. Por isso, houve a necessidade de se criar a nova versão, o IPv6. Mas vamos focar aqui no IPv4 e vamos ver aqui no quadro o formato do cabeçalho do IP. Então, todo pacote que é transportado na rede, todo pacote IP, ele recebe um cabeçalho que possui várias informações relativas a esses dados que estão sendo trafegados. Como, por exemplo, versão é a versão 4, então é o valor 4 aqui, pois esse é um datagrama IPv4. IHL é o campo que define o tamanho do cabeçalho. Serviços diferenciados é o tipo de serviço, está relacionado a prioridades de mensagens e serviços. Tamanho total nos dá aqui o tamanho total do pacote IP, não, juntamente o cabeçalho, mais a parte de dados. Tá? Após o cabeçalho aqui embaixo, nós temos os dados anexados a esse cabeçalho, tá? E formam o pacote IPv4. O campo identificação serve para identificar, né, como o próprio nome já diz, qual é o pacote que está sendo transmitido. Temos duas flags aqui, a flag DF e MF. DF é uma flag que indica para que não ocorra a fragmentação desse pacote, que ele não seja subdividido em partes menores. E a tag MF indica se esse pacote ele é ainda uma parte de um fragmento ou se ele é, por exemplo, o último fragmento, se após ele já não tem mais fragmentos relacionados a esse pacote. Deslocamento de fragmento é uma opção que dá informações para que o pacote possa ser anexado novamente, né? Que esses pequenos fragmentos possam se juntar na sequência correta. Tempo de vida, TTL, quer dizer o número de saltos que esse pacote pode percorrer na rede. O número de saltos a gente entende pelo número
de dispositivos de rede, né, de interfaces que esse pacote passa. Numa rede, você envia uma mensagem do seu computador na sua casa, ele vai passar pelo seu roteador, pelo modem, vai passar pelo provedor da sua internet, vai passar por vários servidores, vários roteadores, switches, enfim. Cada passagem por um roteador desse, por exemplo, é um salto. Então é importante esse campo TTL, que ele indica o número máximo de saltos que esse pacote pode ter. Ou seja, se tiver algum problema no endereçamento de destino desse pacote, pode ser que os roteadores não encontrem o nó de destino. Então esse pacote vai ficar trafegando pela rede de forma infinita. E isso consome banda e pode degradar os serviços. Então é interessante ter o número máximo. Assim que esse pacote atinge o número máximo de saltos, ele é então descartado, já que não foi possível que ele seja entregue. Tá? Voltando aqui no quadro, para finalizar o cabeçalho do IPv4, nós temos o campo protocolo, que indica o protocolo de transporte, TCP ou UDP. Checksum do cabeçalho, que é para questões de segurança. E endereço de origem e endereço de destino desse pacote. E algumas opções aqui. Opções relacionadas a roteamento, a utilização do IPsec, que é o protocolo de segurança, entre outras opções. Continuando, então, a notação do IPv4, ela é feita da seguinte maneira. São 32 bits que são agrupados em 4 grupos de 8 bits cada. Tá? Esses 8 bits são representados em decimal, que é como você identifica. Sendo que sempre a primeira parte do endereço, não exatamente os 2 primeiros blocos, tá? Pode ser o primeiro bloco, o segundo, pode ser apenas 16 bits, 17, 18, enfim. A primeira parte sempre identifica a qual rede o dispositivo está conectado. E a segunda parte determina o endereço do host, ou seja, próprio daquele dispositivo conectado na rede. Essa subdivisão em parte de rede e parte de host trouxe a divisão do IP em classes. Então nós temos 5 tipos de classes de endereços. O endereço classe A, que ele possui 8 bits para endereçar uma rede, e os demais 24 bits para endereçar um host. Tá? Então, os endereços nessa faixa vão desde o 1.000 até o endereço 127.255 em diante. A classe B, por sua vez, ela endereça redes com 8 bits, com 16 bits e 16 bits para host. Classe C, ela pode endereçar muito mais redes, porque ela tem 24 bits para endereçar uma rede, porém, cada rede de classe C, ela tem apenas 8 bits para endereçar um host. Então, cada rede terá a possibilidade de ter menos hosts conectados a essa rede. A rede de classe D, os endereços de classe D são endereços multicast. Endereços de classe E foram reservados para uso futuro, mas que não foram utilizados. DNS, é importante falarmos sobre ele aqui, né, juntamente com o IPv4, que ele é o sistema de nome de domínio. Justamente é ele quem faz a tradução do número IP para o nome de um domínio, tá? Ou seja, o site que você digita aí no seu navegador para acessar. Então, toda vez que você digita www.google.com, o DNS faz a tradução para o endereço IP do servidor do Google onde esse site está hospedado. Tá? E aí nós temos domínios genéricos, que são os .com, .net, .org em diante. Domínio de países, .br no Brasil, .us, Estados Unidos. E domínio reverso, que é o processo reverso à consulta do servidor DNS. Né? Ele consulta um IP para descobrir qual é o seu domínio, por exemplo. Então, essas são as características fundamentais que você precisa entender sobre o que é o protocolo IP em sua versão 4. As subredes foram uma forma de melhorar ali o gerenciamento das redes, já que as redes estavam crescendo muito, de forma muito rápida, e redes grandes são mais complexas de se gerenciar. Então foi necessário realizar essa subdivisão em redes menores, principalmente para facilitar aí o gerenciamento. É mais fácil você controlar redes pequenas do que redes
muito grandes. E também algumas outras vantagens que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Vamos aqui no quadro. Vamos ver o que é uma subrede. Mas antes, imagine então, quando um pacote entra em um roteador que pertence a uma rede endereçada com IP de classe B, ou seja, eu possuo 16 bits para endereçar uma rede, e essa rede pode endereçar hosts com até 16 bits. Então se eu tenho 16 bits para host, eu tenho 65.536 possibilidades de hosts para cada rede classe B, que é exatamente 2 elevado a 16. Para quem que então esse roteador vai entregar o pacote? Ele vai verificar então todas as 65.000 entradas para ver qual que é a única que é o destino? Não, isso seria muito impraticável para redes muito grandes. Então, alguns bits são retirados do número do host para que se possa criar um número de subrede. E por isso que existe então a máscara de subrede, que é uma técnica para que você identifique a qual rede um determinado IP pertence. Tá? Então eu tenho aqui o endereço IP 192.168.0.101. Por meio dessa máscara eu consigo identificar a qual rede esse IP pertence. Tá certo? Então é um processo importante de se entender aqui. Esses dados você consegue encontrá-los no seu computador, se for um computador Windows, por meio do comando ipconfig. E se for um computador Linux, dependendo da distribuição, é pelo comando ip espaço addr ou ifconfig, tá? Só caso você tenha curiosidade em descobrir aí qual o seu IP e a máscara de subrede da sua rede. Então a subrede permite que uma rede seja dividida em diversas partes para uso interno apenas, tá? Externamente, na internet, essa rede ela é vista como uma única rede, tá? Teremos sempre na borda da rede, na conexão com a internet, uma rede que está subdividida em diversas subredes. A internet enxerga apenas o IP da rede, tá? Da rede principal ali, da rede maior. Ela não enxerga as redes menores que estão atrás dessa subrede. Porém, quando o pacote entra aqui nesse roteador central, chamamos de roteador de borda, esse roteador faz o gerenciamento, ele consegue saber ali para qual host ele vai de acordo com a máscara. A utilização então de subredes causa redução no tráfego de rede, simplificação no gerenciamento, já que as redes são menores, e dá um controle maior dos recursos utilizados naquela rede. Vejamos um exemplo aqui, como que fica então o endereço IP com a divisão em subredes. Veja aqui que eu tenho o endereço de classe B, ou seja, 16 bits aqui para a rede, e eu tenho 16 bits aqui para o host. Só que veja bem, eu separei aqui 6 bits para endereçar uma subrede dentre esses 16 para host. Então me sobrou apenas 10 bits aqui para endereçar hosts. Então cada subrede vai poder endereçar um total de 2 elevado a 10 hosts, tá? E aí esses seriam os IPs das minhas 3 subredes, por exemplo, aqui nessa classificação, onde a barra aqui está separando exatamente a parte de subrede com a parte do host. Aliás, desculpe, aqui ainda é o endereço aqui é o endereço de subrede, tá? E aqui sim é o endereço de host, tá? Aqui tem a divisão, os 8 bits, aliás, os 6 bits separados para endereçar uma subrede, e aqui os demais 10 bits que identificam os hosts que podem ter nessa subrede. E como eu consigo identificar que o endereço pertence a uma subrede X, Y ou Z? Por meio da máscara. Tá? Então imagine aqui uma rede de classe C. Classe C eu tenho 16 bits, aliás 24 bits que endereçam a rede, e aqui 8 bits para endereçar o host. A máscara padrão de uma rede classe C é 2555.0 no final. Então todos os 24 primeiros bits são 1. Aí apenas os últimos bits endereçados aos hosts são
000. Por quê? Vai ficar mais claro mais adiante, mas é feita uma operação AND, um E lógico entre o IP naquela rede e a máscara, para que o resultado dessa operação seja o IP da subrede ou da rede a qual aquele IP pertence. Tá? Então, como é feita então essa classificação? Imagine então que você tem essa rede de classe C e você quer dividi-la em 4 subredes. Para você subdividir 4 subredes, você precisa de 2 bits, tá? Já que 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, eu vou retirar 4 bits, aliás, 2 bits aqui do endereçamento de host para endereçar a minha subrede, que é o que você pode observar aqui embaixo, tá? Então, veja que a máscara eu adicionei mais 2 bits uns naqueles 2 bits endereçados para a minha rede, para a minha subrede agora. Então, quantos hosts por subrede eu vou ter? Eu tenho 6 bits aqui restantes para endereçar um host, que é exatamente 64 hosts por subrede, que é 2 elevado a 6. Então, a nova máscara é 255.255.192. 192 é o decimal desses 8 bits aqui, da conversão desses 8 bits em decimal. Tem uma notação chamada CIDR, onde eu uso /26 para representar que esse endereço IP está em uma rede, uma máscara de subrede, /26, quer dizer que os 26 primeiros bits são bits 1. Tá? Isso também é uma forma de especificar uma máscara de subrede. E aqui eu tenho toda a classificação das minhas 4 subredes. A subrede 1, 2, 3 e 4. Os IPs válidos, o primeiro e o último IP válido de cada subrede, sendo que o último IP é sempre destinado a broadcast, que é aquele endereço que quando você destina um pacote a esse endereço, ele é replicado para todos os outros hosts daquela rede. Então, o endereço IP 192.168.66, em binário seria essa representação. Se eu fizer uma operação AND com a máscara de subrede calculada no slide anterior, veja que onde tem 1, o endereço passa. Porém, onde tem 0, a parte do 0 aqui, os 6 últimos bits, não passam aqui embaixo. E aí, esse resultado, se transformarmos esse endereço em binário para decimal no endereço IP, você tem o endereço da subrede, que é exatamente esse endereço aqui. Ou seja, esse IP, .66, ele pertence à subrede .64, tá certo? É um processo bem simples, por vezes pode acabar confundindo um pouco, mas se atente bem a essa questão da operação AND entre o IP de um host e a máscara, que ficará mais claro de enxergar aonde esse IP, a qual subrede, então, ele pertence. O padrão Ethernet, ele é o padrão que é especificado na camada de enlace de dados, justamente para poder trazer a padronização e a forma como os dispositivos são conectados de forma física, né, por meio de cabos, tá? Para preparar então esse ambiente para troca de informações por meio de sinais elétricos, que é como ocorre a comunicação quando olhamos para o meio físico, tá? Onde sinais elétricos passam entre os cabos, conectando 2 ou mais estações. O padrão Ethernet, então, vejamos aqui no quadro, ele é então um padrão utilizado na transmissão de redes locais, definido pela norma I3E802.3. E temos dois princípios básicos quando falamos de Ethernet. Primeiro é a conexão dos dispositivos. Os dispositivos devem estar conectados em uma mesma linha de comunicação, tá? Para que seja possível então essa transmissão de dados, essa conversa. E relacionado também aos meios de ligação, tá? Esses meios de ligação devem ser constituídos por cabos cilíndricos, tá? Seriam os cabos coaxiais, enfim, os tipos de cabeamento que você já estudou e já conhece. Nós temos a Ethernet clássica, fazer um esboço aqui para você. Basicamente, nós temos as várias estações conectadas em um único meio compartilhado, que nós chamamos de Ether. Daí vem o nome
Ethernet. Esse meio compartilhado é um cabo, tá, por onde essas estações conseguem trocar informações entre si, tá, sempre compartilhando esse meio. Mas essa é a internet clássica. Também temos outro tipo de internet, que é a internet comutada, que permite, onde a conexão não é feita por meio de um meio compartilhado, tá? Mas vamos focar aqui nos princípios da internet clássica, como ela foi padronizada, criada e pensada. Voltando aqui no quadro, nós temos então, no padrão internet, independente do modo, nós temos os vários tipos de Ethernet que estão relacionados de acordo com a tecnologia de cabeamento que ela utiliza. Nós temos aqui a Fast Ethernet, que é o padrão 802.3U, que permite velocidades até 100 megabits por segundo, tá? Então, utilizando esses cabos sem base TX, sem base T, sem base FX. O padrão Gigabit Ethernet foi uma evolução da Fast Ethernet, possibilitando velocidades 10 vezes maiores, tá? Velocidades de 1 gigabit por segundo. Temos a internet 10 gigabit, a Ethernet 10 gigabit, padrão 802.3AE, permite velocidades de até 10 gigabits, e também temos aqui agora o mais recente padrão da Ethernet 40 a 100 gigabits, tá? Aqui utilizando cabos de fibra ótica para realizar a conexão. Por isso ela consegue alcançar essas velocidades maiores do que a Fast Ethernet ou os tipos anteriores. Porém, então, na internet clássica, como eu mencionei, os dispositivos compartilham o mesmo meio em comum, tá? O mesmo cabo ali para fazer a transmissão. Só que o cabo ele não tem a possibilidade de fazer as transmissões simultâneas, envio e recebimento de vários nós ao mesmo tempo. Então é necessário um algoritmo especial para fazer o gerenciamento desse envio e recebimento de informações, para que não ocorram colisões durante o envio de informações, né? Para que dois dispositivos não usem o meio compartilhado ao mesmo tempo. E aí, por isso, temos o algoritmo CSMA-CD. Vamos aqui ao quadro. As comunicações, então, da rede Ethernet clássica, elas são gerenciadas pelo algoritmo CSMA-CD, tá? Que ele permite que qualquer dispositivo da rede possa efetuar uma transmissão sem hierarquizar quem tem prioridade. O CSMA-CD, ele é um protocolo, né, um algoritmo. Tem um algoritmo nesse protocolo que faz a transmissão com base na detecção da existência de uma transmissão. Então, basicamente, ele vai ficar monitorando o meio, o éter, né, o meio de transmissão, o meio físico, e vai verificar se houve uma transmissão ou não. Se o meio estiver ocupado, ele não transmite. Se o meio estiver livre, aí, claro, ele faz a sua transmissão. E temos 3 tipos. O CSMA não persistente, em que ele vai tentar fazer uma transmissão, ele verifica se o meio está ocupado. Se o meio estiver ocupado, ele espera um tempo aleatório, e aí, ao fim desse tempo, ele volta a verificar se o meio está ocupado ou não. Se o meio estiver ocupado, ele espera mais um tempo aleatório. E assim até ele encontrar o meio livre. E aí ele faz a transmissão daquele sinal. O CSMA1 persistente, o dispositivo ele fica escutando a rede até que o meio fique livre. Então ele fica ali testando o meio, fica verificando se está havendo transmissão. Enquanto ele está ocupado, ele fica ali escutando. Assim que o meio fica livre, ele já faz a sua transmissão. E o CSMA-P persistente, ele calcula a probabilidade de ocorrer uma colisão naquele momento. Então, basicamente, por meio de algoritmos estatísticos e de previsão, ele faz, então, com base na toda a utilização daquele meio, ele consegue calcular uma pequena probabilidade ali de ocorrer uma colisão caso ele transmita um sinal naquele horário, tá? Isso tem a ver, então, com o padrão de uso das redes, das comunicações, enfim. Mas, então, esse é o protocolo, ele é extremamente necessário para que a internet clássica funcione, já que ela compartilha o mesmo meio. Continuando no quadro, juntamente com o algoritmo CSMA, nós temos o CD, né? Nós tratamos como uma mesma coisa. Mas o mecanismo CD, então, é ele com que faz que os nós existentes na rede escutem a rede
para que eles possam detectar colisões, tá? Essa é uma técnica conhecida como LTW, que é escuta enquanto fala. Então, quando é detectada uma colisão, o nodo emite um pacote alertando todos os dispositivos que houve uma colisão ali, para que ninguém tente fazer nenhuma transmissão, né? Para que não ocorram colisões com mais colisões e degrade ainda mais todos os serviços daquela rede. Então, esse é um algoritmo importante, necessário para o funcionamento da Ethernet clássica. Ethernet comutada foi uma evolução da Ethernet clássica. Se a Ethernet clássica, por sua vez, sempre que uma transmissão é necessária, ela deve utilizar o algoritmo CSMA/CD para escutar o meio, ver se o meio está livre ou não, para evitar colisões. Na Ethernet comutada, esse problema foi resolvido com a adição de switches. Os dispositivos switches, eles têm a possibilidade de comutar pacotes. Tá? Então, os vários dispositivos conectados a esse switch, eles não vão compartilhar mais o mesmo meio como era feito anteriormente. Tá? Então, o switch ele possui internamente uma rede de circuitos chamados de backplane, onde as diversas portas que esse switch possui, ele consegue deixar de forma independente cada um desses dispositivos conectados em cada uma dessas portas. E aí permite a transmissão simultânea e evita, sim, as colisões. Vamos aqui ao quadro. Só antes de falarmos da internet comutada, as transmissões da Ethernet clássica utilizavam um cabeçalho de 14 bytes, onde 6 bytes eram utilizados para o endereço de origem, 6 para o endereço de destino e 2 bytes descreviam o total de bytes a serem transmitidos. Tá? E essas informações do cabeçalho eram utilizadas pelo CSMA/CD para o controle das colisões, justamente porque era uma rede em forma de barramento. Já na internet comutada, ela é constituída basicamente em cima de uma topologia estrela, já que eu tenho um dispositivo central conectando todos os outros demais. Como você pode observar na imagem, agora eu tenho um switch conectado. Na internet clássica, eu possuía um hub. O hub ele é apenas um repetidor, ele não faz a separação das portas onde eu tenho dispositivos conectados. Tá? Ele une todas as portas em um único ponto de transmissão. Já o switch não. Cada porta é um ponto independente. Então ele consegue fazer esse gerenciamento dos pacotes que entram e saem muito mais fácil e evita a colisão. Isso aqui então é uma topologia estrela, e por ter esse tipo de topologia ela permite velocidades muito maiores. E aqui o switch ele é então chamado de comutador de pacotes. Continuando então, como agora eu não tenho a possibilidade de colisões, já que cada porta do switch é o seu próprio domínio de colisão, é importante definirmos aqui ainda o que é um domínio de colisão. Na internet clássica, com a utilização de hubs e de um meio compartilhado, os pacotes tinham a possibilidade de efetuar uma colisão. Então, toda a rede ali, no caso, era um único domínio de colisão. Essa ocorrência é um dos fatores principais aqui da degradação do serviço, né? A colisão causa um pequeno atraso ali no envio e recebimento de informações, pode causar problemas. Então, se o dispositivo que realiza domínio de colisão for cascateado, a rede pode ainda sofrer consequências maiores. Então, cada switch agora, na internet comutada, ele tem em cada porta, chamada de interface, um único domínio de colisão. Então, um switch possui vários domínios de colisão. Cada porta é um domínio de colisão. Então, não tem como ocorrer colisões entre as portas. Tá? Então, as portas elas vão funcionar de forma independente. Então, elas podem transmitir ao mesmo tempo. Duas podem transmitir ao mesmo tempo, 3, 4, enfim, todas elas podem ter essa transmissão simultânea que não vai causar problemas de colisão. Continuando aqui, temos também outra informação importante, que é o domínio de broadcast. No domínio de broadcast, então, determinamos o limite a que um pacote pode chegar. Então, um dispositivo em uma rede local ele é capaz de efetuar comunicação com outros sem que seja utilizado um roteador. O domínio de broadcast são um conjunto de dispositivos que recebem
qualquer pacote de qualquer nó daquela rede, tá? E são os roteadores que fazem a segmentação, a separação dos domínios de broadcast. Então, por exemplo, uma rede, os computadores pertencentes ao mesmo domínio de broadcast, quando uma mensagem é enviada ao roteador desse domínio, esse roteador replica essa mensagem para todos pertencentes a esse domínio, tá? Caso tenha sido enviada uma mensagem do tipo broadcast, não são todas que são replicadas. Continuando aqui no quadro, essa figura ilustra bem um domínio de colisão e um domínio de broadcast. Nessa rede aqui eu tenho um roteador central, em que ele separa a rede em 3 domínios de broadcast. Então, se eu envio um pacote de broadcast para a rede aqui A, por exemplo, esse pacote vai ser enviado para todos os nós aqui dessa rede e não para as demais, tá? Porque eu tenho essa separação. Da mesma forma, o domínio de colisão. Os switches aqui em verde, tá? Eles delimitam os domínios de colisão. Tem um domínio de colisão aqui delimitado por cada um desses 2 switches. Aqui eu tenho um outro domínio de colisão, justamente porque eu tenho hubs, então os hubs formam um único domínio de colisão. E aqui eu tenho um domínio de colisão também porque eu tenho só um switch, tá certo? Mas se eu tivesse outros dispositivos conectados ali, outros switches, eu teria outros domínios de colisão também. Então é importante você saber a diferença da Ethernet clássica, que precisa do CSMA/CD, e agora a Ethernet comutada, com o auxílio dos switches, ela não necessita mais do algoritmo CSMA/CD, pois o próprio switch em conexões full duplex, com cabeamento full duplex que permite esse envio e recebimento dos sinais ao mesmo tempo, não necessita mais então da utilização desse algoritmo CSMA/CD. Qual o intuito de desenvolver redes em subredes? Então, nesse momento de interação, eu deixo essa pergunta e também abro aqui para que você possa enviar as suas dúvidas pelo chat e logo eu retorno para darmos continuidade a essa aula. Bom, tivemos algumas dúvidas aqui dos alunos Diego e Lucas de Belo Horizonte. Primeiro, um deles perguntou se a máscara de subrede é uma forma de você utilizar, de você encontrar os IPs na rede, localizar esses IPs. Na verdade, a máscara de subrede é uma técnica utilizada para auxiliar ali para que você consiga encontrar de uma forma mais fácil a qual rede ou subrede um determinado IP pertence. Tá? Você não necessariamente necessita dessa máscara para todos os bits da máscara e fazer aquela operação AND. Nós vimos aqui na aula que tem uma notação também, às vezes alguns lugares utilizam, que é barra algum número, barra 26, barra 18, barra 15. Esse barra indica que, por exemplo, barra 15 quer dizer que os primeiros 15 dígitos do IP são relacionados a qual rede ele pertence, e os demais são de hosts.
tá? Então essa máscara de subrede é uma técnica utilizada para que você consiga identificar a qual subrede aquele IP pertence. Ela não localiza IPs, ela determina a localização, tá, que aquele IP está. E essa localização é a subrede a qual ele pertence, tá certo? Outra dúvida foi com relação às subredes. Esses são os sorteadores que dividem essas subredes. Sim, na verdade, quando nós vamos dividir uma rede em diversas subredes, quem faz esse controle, essa divisão, são os sorteadores. Então, em um projeto simples de rede, nós vamos ter, por exemplo, um roteador central, que chamamos de roteador de borda, que quem recebe, que se conecta com a internet, com a rede mundial, e atrás desse roteador teremos a nossa rede principal, tá? E dentro dessa rede principal eu posso ter outros 3 roteadores, e cada roteador pode ser configurado para ser de uma subrede diferente, tá? Então essas subredes estão relacionadas sim com outros roteadores, são os roteadores que fazem esse gerenciamento, justamente porque são esses dispositivos que fazem o roteamento dos pacotes, possuem as tabelas de roteamento, são eles que sabem quais são todos os dispositivos pertencentes àquela sua rede ou àquela sua subrede. E outra dúvida foi com relação ao que é o que é broadcast. Broadcast é um tipo especial de pacote de endereço, e quando você envia a esse endereço broadcast, quando você envia um pacote broadcast em uma rede, esse pacote ele é enviado para todos os nós daquela rede, tá? Ele não tem um destino específico, o destino são todos. Tá? Um exemplo de broadcast é quando o seu dispositivo se conecta a uma rede em algum local. Assim que ele se conecta à rede, esse dispositivo envia uma mensagem de broadcast para todos os nós conectados a essa rede, em busca do servidor responsável por atribuir o endereço IP àquele dispositivo. Tá? Então, o seu dispositivo acabou de entrar, ele não sabe para onde ele deve encaminhar os pacotes, então ele faz esse envio de broadcast. Só para responder aqui a pergunta dessa interação, as redes e subredes são importantes, pois ela controla o crescimento, ela evita que ocorra um desperdício de banda, né, já que as redes serão menores, então o pacote não precisa percorrer muitos dispositivos, entre outros aspectos que nós vimos aqui ao longo dessa aula. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, então. Vamos falar sobre IPv6. Tá? IPv6 é a nova versão do protocolo IP que foi criada para substituir então o IPv4, porém ele não substitui ainda integralmente hoje. Tá? Essa substituição está sendo de forma lenta, já que todas as redes hoje, majoritariamente, elas estão sobre o protocolo IPv4. Então não é interessante, não é fácil fazer essa migração direta. O IPv6 foi necessário porque houve esgotamento então do IPv4. As redes cresceram demais, novas redes foram surgindo, tivemos muito mais redes do que foi pensado inicialmente, então foi necessário mais IPs. Já que o IPv4 se esgotou, foi criada uma nova versão de IP com maior range, né, uma maior disponibilidade de endereços. Vamos aqui no quadro. Vamos ver então que, com a popularidade da internet, o IPv4 se esgotou, tá? E o IPv6 teve seu início ali em 1990. Mas desde 2010, algumas grandes empresas já utilizam esse IPv6, tá certo? Ainda são poucos, mas muitos já utilizam. O IPv6 ele possui 128 bits de endereço, para o endereço. Então ele possibilita 340 decilhões de endereços, é muito endereço. E esse endereço IPv6 agora, ele é dividido em 8 grupos, tá? Entre cada grupo eu possuo 4 dígitos hexadecimais, tá? Não é mais em decimal a representação é hexadecimal. Veja que com 341 decilhões de endereços, uma das visões, né, por trás da criação do IPv6 é que cada dispositivo que você possua possa ter um endereço IP fixo, tá? Então não tem mais a necessidade dos IPs estarem escondidos por trás de um NAT, que foi uma das técnicas utilizadas para se conter o esgotamento do endereço IP. Tá? Então, tendo esse grande número de endereços, toda a população pode ter facilmente um único endereço IPv6 específico para ela. Continuando aqui no quadro,
O IPv6, então, como eu disse, veio resolver a escassez. Ele simplifica também o cabeçalho IPv4 para facilitar o processamento, são menos informações para se processar. Tornou opcional alguns campos que sempre estavam presentes no cabeçalho IPv4, mesmo que não fossem utilizados. Isso também dificultava um pouco o processamento. E ele veio para garantir a segurança, já que agora o IPv6 é obrigatório. Esse cabeçalho, ele possui poucos campos comparados com o IPv4. Tá? Ele tem o campo versão, que é sempre 6, serviços diferenciados, que é semelhante ao IPv4, que é a classe de serviço, para prioridade de pacotes, rótulo de fluxo para controle do fluxo de informações, tamanho da carga útil, é o tamanho apenas dos dados, ele não conta o tamanho do cabeçalho, apenas dos dados que estão anexados a esse cabeçalho. Próximo cabeçalho indica aqui se há algum cabeçalho de extensão, que são as opções. As opções do IPv4 elas tinham um tamanho fixo no cabeçalho. Agora as opções no IPv6, como opções de segurança, de roteamento, entre outras, fragmentação também, autenticação, elas são disponibilizadas por meio de cabeçalhos de extensão, tá? Que você pode anexar a esse cabeçalho IPv6 sempre que for necessário. Limite de hops é semelhante ao campo TTL do IPv4, quantos saltos, qual o número máximo de saltos que esse pacote pode ter, e aqui temos o endereço de origem e o endereço de destino. Continuando, o IPv6 ele possui tipos de endereços diferentes do que nós temos no IPv4. O endereço unicast, ele identifica então uma única interface. Esse aqui é um endereço que é roteável na internet global, tá? Também chamado de Global Unicast. Então, esse Global Unicast é um endereço que, tendo ele no seu dispositivo, no seu computador, você consegue acessá-lo de qualquer parte do mundo, pois ele é único. Temos também link local, que é um endereço apenas para a rede local, ali que a sua máquina está conectada. Então, o endereço unicast ele faz referência a um único dispositivo. Já o tipo de endereço Ncast identifica um grupo de interfaces de nós diferentes. Eu tenho um grupo aqui em verde, mas quando algum pacote é destinado a um grupo unicast, ao endereço unicast, o pacote alcança apenas a interface mais próxima, tá? A interface que precisa de menos saltos para ser atingida. E multicast é semelhante ao broadcast, tá? Um endereço broadcast ele envia mensagens para todos os nós da rede. Mas o multicast, ele cria um grupo multicast, e aí o pacote enviado a esse endereço multicast é destinado a todos os nós, mas apenas desse grupo, e não a todos os nós da rede ou slubrede, que era como era feito no broadcast do IPv4. Como eu mencionei, o IPv4 não pode ser, o IPv6 não vai entrar em vigor de forma completa sem o IPv4 de uma forma direta, tá? Então, toda a estrutura da internet está baseada no IPv4, então não é viável essa troca imediata. Então, essa realização deve ser feita de forma gradual. Então, há técnicas para se manter então essa coexistência e interoperabilidade dos dois protocolos. Então, temos algumas técnicas hoje em dia para providenciar que o IPv4 consiga se comunicar com dispositivos IPv6 e vice-versa. Hoje temos aproximadamente 38% das redes hoje utilizam o IPv6. Então temos um longo caminho ainda pela frente. Então essas técnicas de coexistência e interoperabilidade são importantes. Finalizando aqui no quadro, só deixei para você aqui um resumo das principais diferenças entre IPv4 e IPv6. Tá? Então você pode retornar a esse quadro aqui para que você tenha um resumo aí de tudo que foi discutido aqui nessa aula de hoje em relação às diferenças principais entre o IPv6 e o IPv4. Mas basicamente o IPv6 veio para simplificar o IPv4 e possibilitar uma maior quantidade de endereços para que cada pessoa então possa ter dispositivos com endereços fixos roteáveis, né, em toda a internet. Vamos nessa resolução da nossa SP, falar sobre técnicas de transição entre IPv4 e IPv6. Como você sabe,
o IPv6 não será utilizado de forma imediata. Essa transição está sendo lenta e gradual. Então temos técnicas para permitir essa transição. Vamos aqui no quadro ver a descrição então da nossa situação. A empresa NET RTG é uma empresa especializada em redes e um dos seus clientes provê jogos online. Então, para isso, ele precisa de vários servidores espalhados por diversos países para prover essas informações. Um dos seus servidores apresentou indisponibilidade. Tá? E ao abrir um chamado para sua empresa, foi indicada a necessidade de um mecanismo de transição em sua topologia. Qual foi esse problema então? Provavelmente esse servidor ele era um servidor configurado para trabalhar apenas com o IPv4 e houve alguma requisição IPv6 que esse servidor não conseguiu realizar a comunicação. Então, uma vez que esse cliente é de sua responsabilidade, o setor de TI solicitou a você que descreva quais os mecanismos de transição disponíveis. E a partir desses mecanismos, depois você poderá escolher qual é o mais adequado e indicado para se implementar nesse roteador. Mas nessa situação problema, vamos focar apenas em quais são os mecanismos disponíveis. Vamos lá? Vamos no quadro? Pilha dupla é a técnica mais comum assim, entre todas as de transição, onde ela provê o suporte a ambos os protocolos, tá, no mesmo dispositivo. E qual que é a funcionalidade principal? Quando um dispositivo IPv4 ele deseja enviar um pacote na versão 4 para um dispositivo que só trabalha com a versão 6, o que ele faz? Esse dispositivo IPv4 ele vai encapsular essa mensagem, ou seja, vai colocá-la dentro de um pacote IPv6. E aí sim esse pacote conseguirá chegar no destino que só trabalha com IPv6. E a mesma coisa no processo inverso. Esse dispositivo que trabalha com IPv6, ele encapsula o pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4 para que ele consiga chegar no destino lá que só trabalha com o tipo de endereço IPv4. Outra técnica de transição é o tunelamento. E nós temos três tipos principais de tunelamento. O primeiro deles é o tunneling, apenas tunelamento, definido pela RFC 2983, que fornece orientações técnicas para permitir a utilização de uma infraestrutura IPv4 para encaminhar pacotes IPv6. Basicamente, ele cria um túnel onde essa comunicação é possível entre roteadores, tá? Onde o pacote IPv6 é encapsulado no início da transmissão dentro de um pacote IPv4 para que ele consiga passar por esse túnel, e também podem ser construídos túneis de comunicação entre roteadores e o host, ou também de um host até outro host. Outra técnica de tunelamento é o tunnel broker, definido na RFC 3035. Esse mecanismo ele também parte do princípio do encapsulamento, de um pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4, permitindo esse roteamento dentro desse túnel. É utilizado em sites IPv4 e IPv6 ou em computadores que estejam em uma rede IPv4 e necessitem dessa interoperabilidade de acessos. Outra técnica de transição, para finalizarmos aqui o nosso relatório, é a ISATAP, que também é uma técnica de tunelamento que foi definida em duas RFCs. Com ela, nós utilizamos endereços atribuídos pelo servidor DHCP versão 4, que faz a inclusão de endereços IPs nos dispositivos que entram na rede. Isso possibilita que o nó ISATAP determine a entrada e a saída do túnel IPv6. Tá certo? Todas partem basicamente do mesmo princípio relacionado com o encapsulamento de pacotes, funcionando ali em pilha dupla, para que esses dispositivos consigam, configurados dessa maneira, possam conversar com protocolos IPs em versões diferentes. Há uma outra técnica ainda que é importante mencionar, que é a tradução de endereços com o NAT. O NAT ele faz uma tradução de um endereço IPv4 em um endereço IPv6 equivalente,
para que possam ocorrer comunicações com hosts IPv6. Tá? Então temos essas três técnicas: pilha dupla, tunelamento e também aqui por fim a tradução de endereços com NAT. Gerência de desempenho, configuração e contabilização fazem parte de toda a gerência de redes. A gerência de redes, ela se preocupa em trabalhar com falhas, configuração, contabilização, desempenho e também segurança. Mas vamos focar nesses três aspectos aqui, que são os principais aqui relacionados à nossa temática de hoje. Vamos aqui no quadro. Vamos ver então sobre gerência de redes. Introduzimos aqui que todos nós então já utilizamos algum meio ou serviço de rede que não conseguiu atender com a qualidade esperada. Quando algum serviço chega a esse ponto, que não atendeu essa qualidade esperada, provavelmente houve algum problema de gerenciamento ou é necessário acionar alguma forma de gerenciamento dessa rede para evitar então que esse problema ocorra novamente ou melhorar então os serviços. Então, para parametrizar, essa é a palavra aqui, alguns serviços, é necessário conhecermos quais os indicadores utilizados na rede para garantir então a qualidade de transmissão, a disponibilidade de serviços, entre outros aspectos. Então, nós gerenciamos a rede por diversos pontos. Necessitamos entender um pouco mais a rede, qual a sua latência, qual a banda disponível, qual a carga máxima que o meu servidor aguenta, de conexões simultâneas, tudo isso para prover o melhor serviço para os usuários dessa rede. Sabemos, por exemplo, que se um servidor ele não está preparado para receber muitas conexões simultâneas, provavelmente ele irá ocorrer problema de falha ou interrupção em um momento assim de pico de utilização, como por exemplo o último dia para se cadastrar o imposto de renda. Provavelmente se o servidor não estiver preparado para atender toda essa demanda, o sistema irá parar, o servidor ficará lento ou até mesmo pode parar toda a sua execução. Então é importante a gerência para prever esses problemas, entendendo todos os parâmetros daquela rede, a fim de criar soluções e métricas, mecanismos para melhorar a rede como um todo. Vamos aqui no quadro. Vamos ver então o que nós devemos pensar quando falamos em gerência de desempenho, configuração e contabilização. Nível de utilização é um parâmetro interessante para se entender das redes, que é onde nós podemos avaliar desde a estrutura até os dispositivos conectados, por meio de testes de injeção de determinado tráfego, para descobrir qual a taxa máxima suportada, qual o tempo de deslocamento, qual o tempo de recuperação de falhas, entre outros. O perfil do tráfego é uma forma de conhecer como a rede se comporta em um determinado período de tempo, ou como os usuários fazem uso dessa rede. Por exemplo, o perfil de tráfego é uma forma de construir de prever, por exemplo, qual será o tráfego dessa rede ao longo do dia, e com uma previsão do que seria o comportamento normal, o comportamento esperado do volume de tráfego daquela rede, é possível, por exemplo, detectar anomalias de tráfego, por exemplo, um ataque DOS, negação de serviços, onde são injetados vários pacotes em larga escala em um pequeno intervalo de tempo. Então há um pico de conexões, de acessos em um momento, e isso pode consumir muita banda e paralisar todo o sistema. Então é importante saber qual é o comportamento tanto do tráfego, juntamente com o comportamento dos usuários, quais horários os usuários mais utilizam a rede, entre outros aspectos. Tá? Continuando no quadro, outro parâmetro importante é a vazão. A vazão é a quantidade de dados transferidos entre dispositivos em determinado tempo. Tá? E a taxa de transferência pode ser menor do que a largura de banda devido a perdas e atrasos. Perda de pacotes. Os roteadores eles não têm uma capacidade infinita de armazenar esses pacotes. Tá? Então, quando há um esgotamento, esses pacotes que não conseguiram encontrar um destino, não conseguiram ser enviados, são descartados. Outro parâmetro importante é a latência. Latência é o tempo de transmissão
mais o tempo de propagação daquele pacote. Tá? Por exemplo, aqui, um pacote transmitido pelo servidor no tempo 1, tá? Ele chega no tempo 1. Tá? Então aqui está correto, a latência não ocorreu, né, nenhum atraso. Porém, né, dependendo da latência, da conexão naquele momento, um pacote aqui enviado no tempo 2, ele só vai chegar ali no tempo 5 aqui, por exemplo. E o pacote enviado no tempo 3 chega apenas no tempo 4, chega ainda antes do pacote que foi enviado antes dele. Então isso são casos de latência. O jitter é a variação então no tempo e na sequência de entrega de pacotes, tá? Que está associado aqui com a latência, que também está associado aqui a esse gráfico, tá? Onde os dois pacotes aqui desse exemplo chegaram ao destino na ordem trocada. Temos aqui também a disponibilidade, que é a capacidade dos equipamentos de rede possuem de forma de trabalhar de forma contínua por um período. A disponibilidade é calculada por meio dessa fórmula, onde eu tenho o MTTF, que é o tempo médio para falhas, e o MTTR, que é o tempo médio para reparos. Tá? Então a rede ela tem essas métricas que já são calculadas, né? Quando uma falha é encontrada, o administrador de rede, né, ao tentar corrigir essa falha, ele consegue encontrar o tempo médio para reparo, né? Faz uma média ali mais ou menos de quanto tempo ele leva para reparar aquela rede. E o tempo médio para falhas é o tempo que o administrador leva para identificar uma falha naquela rede. Tá? Essas duas métricas juntas na fórmula dão o valor da disponibilidade em porcentagem, né? Se a rede fica disponível 98%, 99% ou menos, enfim. Tá? Vamos aqui continuar no quadro. Outra questão importante é o QoS, que é a qualidade de serviço da rede, que são conjuntos de regras, mecanismos e tecnologias que tenham o propósito de utilizar os recursos de forma eficaz e econômica. Tá? Tudo isso reflete na qualidade daquela rede. E por fim, para finalizarmos essa questão de gerência, temos o VLAN Trunk Protocol, que é o protocolo para gerenciar aqui VLANs. Uma VLAN é uma rede virtual. Tá? E esse VLAN Trunk Protocol, né, o VTP também, de forma resumida, é um protocolo de camada 2 desenvolvido pela Cisco, tá, para configuração dessas redes locais virtuais para facilitar a administração. Então aqui ele reduz a administração de uma rede comutada porque ele dá mais controle no sistema. E esse controle é justamente porque ele possui uma interface cliente-servidor. Eu tenho um servidor aqui, tá, que trabalha, né, com vários clientes, que são as minhas redes virtuais. Então sempre que uma configuração é feita nesse servidor, eu faço uma configuração, ela é replicada aos clientes. Eu não preciso, então, por exemplo, configurar todos os clientes. Eu faço uma configuração desse servidor e ela é replicada. Isso facilita muito a gerência de todos os aspectos relacionados a redes. Bom, esses são os aspectos fundamentais da gerência de redes, né, quando falamos de configuração, desempenho e contabilização. O acesso remoto com o protocolo SSH é muito importante, pois ele permite que você acesse uma máquina localizada em uma outra rede, tá? Fora da sua rede local, né? Acesse de forma remota. Vamos ver aqui então como esse acesso remoto pode ser feito por meio desse serviço, desse protocolo, de uma forma simulada, que eu vou tentar simular aqui duas máquinas para que elas possam se conversar por meio desse protocolo. E com esse acesso remoto você pode acessar todas a máquina de forma integral, pode criar arquivos, recuperar arquivos, inserir arquivos, criar pastas, diretórios, enfim. Vamos aqui no quadro, vamos ver a descrição da nossa situação. Veja que você é um administrador de rede e uma universidade possui um servidor Linux configurado para capturar o tráfego de rede, tá? Para que você possa entender, então, um dos parâmetros de gerência, que é o perfil de tráfego daquela rede, para que possa detectar erros e anomalias de tráfego. Como você está trabalhando em home office, durante um período é necessário que você configure uma forma de acesso remoto a esse servidor na universidade,
para que você possa realizar eventuais configurações e verificações do tráfego que foi recolhido por aquele servidor. Como isso pode ser realizado? Com o SSH, por meio de um cliente SSH. Tá? Ele é um protocolo que permite esse acesso remoto com segurança, tá? Pois ele utiliza criptografia para realizar esse acesso. E um cliente SSH mais utilizado, que é o PUT, tá? É um cliente SSH próprio para o sistema operacional Windows, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês no computador, tá? Então, vamos aqui no computador. Eu vou tentar simular essa comunicação entre duas máquinas. Como eu não tenho duas máquinas aqui para fazer a verificação, eu vou utilizar uma máquina virtual, tá? Dentro do meu próprio computador, para que eu faça do meu computador local, do meu desktop aqui, do meu host, para que ele consiga acionar esse meu cliente aqui, que vai ser uma máquina virtual Linux, tá? Para isso eu vou conectar aqui na rede do meu celular rapidamente, só peço alguns instantes, um pouco de paciência sua, pois a rede aqui da universidade ela é bloqueada, tá? Então tem que ser uma série de bloqueios para garantir a segurança, então eu não consigo fazer a configuração necessária da minha máquina virtual. Então vem aqui, nas configurações do meu VirtualBox, caso você queira fazer esse teste na sua casa, você precisa vir aqui em redes e trocar o tipo de adaptador de rede aqui, tá? Por padrão é o NAT, mas você precisa utilizar o Bridged e escolher o controlador de rede da sua máquina, tá? Então, feita essa configuração, você inicia aqui a máquina. Enquanto ela inicia, você pode, após o início, né, eu vou fazer a conexão então por meio do cliente SSH aqui, que é o PUT, tá, que é próprio do Windows. Ele é bem fácil, ele não precisa instalar, tá? Ele tem uma versão executável que é bem fácil de baixar. É só você fazer uma pesquisa rápida no Google, tá? Colocar ali ele vai te levar ao site de download e vai ter duas opções. Você pode instalar no seu sistema ou pode baixar a versão executável. Ele é bem leve, não necessita nenhuma instalação complexa e é bem fácil de utilizar, como você vai ver aqui na aula, tá? Enquanto a minha máquina virtual inicia, só dar uma informação aqui para vocês. Eu já utilizei bastante esse serviço remoto com SSH. Eu precisava, na época do meu mestrado e doutorado, eu tinha um servidor próprio para o meu trabalho na universidade, e às vezes eu precisava acessar esse servidor que não estava localizado na minha sala, tá? Estava na sala da TI da minha universidade. Ele ficava coletando pacotes do switch ali que controlava toda a rede da universidade. Então, para não precisar, né, ir até o espaço físico na TI, conectar e receber os dados desse roteador, desse computador, desse servidor, eu acessava do meu laboratório com SSH de forma remota. E é uma forma bem simples, tá? Vamos voltar aqui ao computador. Acho que agora a minha máquina virtual já iniciou. Só logar aqui no meu usuário. Aquela configuração, né, do tipo de adaptador de rede é utilizada para que a sua rede possa ter um endereço IP associado a ela, tá? Um endereço IP aqui de acordo com a sua rede. Para saber o IP da máquina, é só vir aqui no terminal. Vamos lá. IP ADDR. Com esse comando eu consigo descobrir qual é o IP da minha máquina. Veja aqui que eu tenho o IP 172.20.10.6. No PUT eu venho aqui, deixa eu dar um zoom para você. Eu coloco então esse IP. Vamos lá. Quando você abre o PUT, ele já abre nessa tela, tá? Você escolhe aqui SSH, já vai estar por padrão. Meu IP é 172.20.10.6. E é só dar um open, tá? A porta, você mantém a porta 22, que é a porta padrão do SSH.
e ele vai tentar fazer a conexão. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, tentou se conectar à minha máquina, tá? Ele vai pedir aqui, então, eu estou no Windows agora. E ele vai pedir o login. O login da minha máquina Linux é Gilberto. Depois ele pede a senha. E pronto, já estou dentro da minha máquina Linux, da minha máquina virtual, tá? Veja aqui. Na minha máquina Linux, se eu der um ls aqui no diretório principal, ele me lista todas as pastas que eu tenho. Área de trabalho, documentos, teste aula, enfim. Se eu voltar aqui no meu put, no SSH, se eu der um ls aqui, ele vai me listar exatamente essas pastas que estão dentro da minha máquina Linux. Tá? E aqui eu posso criar outras pastas, né? mkdir teste aula 2. Então ele criou uma pasta, veja aqui, teste aula 2, tá? E essa alteração, claro, reflete aqui na minha máquina virtual. Se eu der um ls aqui dentro, veja que teste aula 2 apareceu aqui. Tá? Então eu tenho controle completo aqui do meu sistema por meio do SSH, desse acesso remoto a essa minha máquina. Então é uma forma bastante fácil e rápida de utilizar quando você necessitar desse acesso remoto entre duas máquinas, tá certo? Esse exemplo com a máquina virtual foi apenas para que você visualize esse acesso, já que eu não tenho duas máquinas disponíveis para realizar essa demonstração. Mais uma pergunta para você refletir enquanto eu vejo as dúvidas aqui do chat. Você sabe exemplos da utilização de mensagens de broadcast? Enquanto isso, vou voltar aqui no nosso chat aula, ver se tem mais alguma dúvida e logo eu volto com você. Vamos lá, tivemos uma dúvida de um aluno do Polo de Ribeirão das Neves. Tá? Um abraço aí para o Polo. Ele perguntou a relação do IPv6 com a chegada do 5G. Tá? Se o IPv6 veio para facilitar a comunicação direta entre os dispositivos na rede 5G. Exatamente, esse pensamento seu está correto, já que o IPv6 parte do princípio que vai de acordo com os princípios do 5G e da internet das coisas, tá? Onde na internet das coisas nós temos vários dispositivos, as várias coisas ao nosso redor podem se comunicar umas com as outras. E como elas vão se comunicar? Por meio de um protocolo, de um endereço lógico, que é o IPv6. E como o IPv6 possui uma faixa de endereços muito grande, tá? São diversos endereços possíveis,
é possível, então, a partir dele, que cada dispositivo, cada coisa que você tenha na sua casa, né, na sua rede, possa ter um endereço IP próprio para haver, então, a comunicação direta em qualquer parte do mundo, sem a necessidade de serviços como o NAT, que era e é ainda utilizado no IPv4. Então, ele vem para facilitar bastante essa conexão direta de uma forma mais simples, já que o pacote é menor, há menos opções, então o processamento é menor, já que dispositivos na internet das coisas, juntamente com 5G, parte do princípio da utilização de sensores, que são dispositivos com baixa eficiência energética, então não pode haver ali um consumo muito grande de energia em termos de processamento. Então também o PV6 ajuda um pouco nesse aspecto, tá? Então vem sim para trabalhar junto aí com os conceitos de 5G, internet das coisas, facilitar toda essa comunicação direta entre todos os dispositivos. E só para finalizar aqui, a pergunta que eu deixei, se você sabe alguns exemplos da utilização de broadcast, não somente em redes, né, da forma como nós vimos aqui na aula, quando nós temos um endereço de broadcast daquela rede, daquela subrede, onde o pacote destinado a esse endereço é replicado a todos os endereços todos os hosts daquela rede ou daquela subrede. Nós temos exemplos, por exemplo, na sua companhia telefônica. Ela está sempre enviando promoções ou notificações relacionadas ao serviço de telefonia por meio de broadcast, onde ela envia uma mensagem, um SMS, a todos os clientes, tá? Que estão em um domínio de broadcast. Já outro exemplo, alguns países possuem serviços de mensagem, também de SMS, para notificar sobre desastres naturais, um possível terremoto, chuvas torrenciais, enfim, também podem ser enviadas por meio de broadcast a todos os dispositivos conectados naquela área geográfica, por meio de broadcast, assim todos os dispositivos receberão essa mesma mensagem, tá? E são alguns exemplos para facilitar um pouco mais o entendimento desse conceito. Vamos agora finalizar a nossa aula e recapitular tudo o que nós vimos aqui hoje. Recapitulando os conceitos, trabalhamos com muita coisa, tem vários conceitos difíceis de se perceber, então vai requerer um estudo um pouco com mais calma, com mais paciência, para que você consiga entender então de forma completa tudo o que nós vimos aqui hoje. É bastante conteúdo, eu sei, mas por outro lado é algo interessante. É interessante você saber como funciona cada parte da comunicação nas nossas redes, né? Por exemplo, o IPv6 vai conseguir facilitar as comunicações em rede 5G, com o princípio da internet das coisas, como é feita a distribuição de endereços por meio do protocolo, né, DHCP, né, como ele distribui endereços para IPv4. Também como você pode fazer acesso remoto por meio do serviço SSH, entre várias outras formas. Nós vamos aqui no quadro, só para finalizar, recapitular tudo o que nós vimos. Nós trabalhamos então com o conceito de redes e a necessidade de subdividir e segmentar essa rede em subredes, que são redes menores, para facilitar o gerenciamento, para diminuir então o número de banda utilizada, né, já que quando o pacote chega no roteador daquela subrede, ele precisa endereçar, ele vai verificar menos pacotes, ou os broadcasts vão atingir menos hosts do que muitos hosts em uma rede muito grande, entre outras vantagens. O padrão Ethernet, que é o padrão que especifica como os dispositivos estarão conectados no meio físico para a transmissão dos sinais elétricos. As diferenças entre IPv4 e IPv6. Trabalhamos com a gerência de desempenho, configuração e contabilidade. Quais são os parâmetros mais importantes em uma rede para auxiliar na gerência, como latência, vazão, tempo de resposta a falhas, tempo de recuperação de falhas. E por fim, tivemos um exemplo aqui de como utilizar o SSH para fazer o acesso remoto a partir de uma máquina Windows, certo? Então espero que você tenha gostado da aula, aproveitado bem todo esse momento que nós tivemos aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida, fique à vontade, envie mensagem ao seu tutor no nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu estarei com ele para auxiliá-lo
nas suas dúvidas, tá certo? Então, desejo a você uns bons estudos e nos vemos então na próxima aula. Obrigado pela sua participação aqui.